Sahoraim Tovim, boa tarde. Mais uma vez vou ler o livro Tanar, da editora Sefer, aqui na página 659, o livro de Shoftim, conhecido no mundo cristão como Juízes. Vayehi Achare Moti Yehoshua Vaishalu Bene Israel Adonai Lemor Mi Ya'ale Lanu El Akenani Batehila Lehilachem Bo Vayomer Adonai Yehuda Ya'ale Ne Natati eti haaretz beyado. Vayomer Yehuda lishmo achivi ale iti vegorali vini lachama bakenani vehalachti gam ani itecha begorlecha vayelech ito shmo vaya'al Yehuda vayten Adonai eti akenani ve'aperizi beyadam vayakum vezeki asereti alafim ish va'imtsi eti Adoni vezeki bevezeki vailahamu bo vayaku eti akinani ve eti aperizi vayanos Adoni vezeki vairdefu acharavi vayohazu ito vayikatsetsu eti behoroti yadavi viraglavi vayomer Adoni vezeki shiveim melachim behonoti yedechem viraglechem mekutsatzim hayu melakitim tachati shulchani kaasher asiti ken shilem li Elohim viuhu Yerushalayim vayamoti sham vailachamu vene Yehuda Yerushalayim vailkedu otach vayakua lefi harevi ve'eti ha'ir shilchu va'esh ve'achar yaridu bene Yehuda lehilachem bakenani yoshevi hachar ve'anegevi ve'hashefila vayelech Yehuda el akenani hayoshevi behevron veshem hevron lefanim kiryati arba vayaku eti sheshai ve'eti achima ve'eti talmai vayelech misham el yosheve devir veshem devir lefanim kiryati sefer vayomer kalevi asher yake eti kiryati sefer ulchada venatati lo eti achsa viti leisha vailkeda oteniel ben Kenaz achi halevi akaton mimenu vaiten lo eti achsa vito leisha
ויהי בבואה ותפתחו לשאול מאתי אביה השדה ותצנע מעל החמור ויאמר לה כלבי מה לך ותאמר לו הבה לי ורחה כי ארץ הנגבי נתתני ונתת לי גולותי מים ויתן לך כלבי אתי גולותי עליתי ואתי גולותי תחתיתי ובני קני חותם משה עלו מעיר התמרים אתי בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגבי ערדי וילך וישב אתי העם וילך יהודה אתי שמו אחיו ויכו אתי הכנעני יושב צפתי ויחרימו אותך ויקרא אתי שם העיר חורמה וילכוד יהודה אתי עזה ואתי גבולה ואתי אשקלון ואתי גבולה ואתי עקרון ואתי גבולה ויהי אדוני אתי יהודה ויורש אתי אחר כי לא להוריש אתי יושבי העמק כי רכבי ברזל לכם ויתנו לחלבי אתי חברון כאשר דיבר משה ויורש משם אתי שלושה בני הענק ואתי היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין וישב היבוסי אתי בני בנימין בירושלים עד היום הזה ויעלו ביתי יוספי גם הם בית אלי ואדוני עמם ויתירו ביתי יוספי בבית אל ושם העיר לפנים לוז ויראו השומרים איש יוצא מהעיר ויאמרו לו חרנו נא אתי מבוא העיר ועשינו עמך חסד וירם אתי מבוא העיר ויכו אתי העיר לפי הרבי ואתי האישי ואתי כל משפחתו שליחו וילך האיש ארץ ההיתים ויבנה עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה ולא הורישי מנשה אתי בית שאן ואתי בנותיך ואתי תנח ואתי בנותיך ואתי יושבי דור ואתי בנותיך ואתי יושבי יבלעם ואתי בנותיה ואתי יושבי מגידו ואתי בנותיה ויואל הכנעני לשבתי בארץ הזאת ויהי כן חזקי ישראל וישם אתי הכנעני
Lamaz, Horishi, Lo, Horisho, Efraim, Lo, Horishi, Eti, Akenani, Ayoshevi, Begezer, Vayeshevi, Akenani, Bekirbo, Begazer, Zebulun, Lo, Horishi, Eti, Yosheve, Kitron, Eti, Yosheve, Nahalol, Vayeshev, Akenani, Bekirbo, Vayhiu, Lamaz, Asher, Lo, Horishi, Eti, Yosheve, Ako, Eti, Yosheve, Tzidon, Eti, Ahlavi, Eti, Zivi, Eti, Helba, Eti, Afiki, Eti, Rehov, Vayeshev, a Shiri, Bekerev, Akenani, Yosheve, Aaretz, Kilo, Horisho, Naftali, Lo, Horishi, Eti, Yosheve, Veti, Shemesh, Eti, Yosheve, Veit, Anati, Vayeshev, Bekerev, Akenani, Yosheve, Haaretz, Veyoshev, Veti, Shemesh, Uveti, Anati, Hayu, Lachem, Lamaz, Vailchatsu, Aimori, Eti, Bene, Dan, Ahara, Kilo, Netano, Laredeti, La Emek, Vayoel, Aimori, La Sheveti, Behar, Herez, Beayalon, Uvesha Alvim, Badi, Yadi, Beti, Yosefi, Vayhiu, Lamaz, Ugevul, Aimori, Mimaale, Akrabim, Mehasela, Vamala. Tradução. Depois da morte de Yehoshua, os filhos de Israel perguntaram ao Eterno, dizendo: quem subirá por nós primeiro aos Kenanim para fazer guerra contra eles? E o Eterno disse: Yehudá subirá, eis que lhe dei a terra na sua mão. E Yehudá disse a seu irmão Shimon: sobe comigo a terra que me coube por sorteio, e lutaremos contra os Kenanim, e eu também irei à terra que te coube por sorteio. E Shimon foi com ele. E Yehudá subiu, e o Eterno deu na sua mão os Kenanim e os Perizim, e feriram em Bezek 10.000 homens. Encontraram Adoni-Bezek em Bezek, e lutaram contra ele, e feriram os Kenanim e os Perizim. Porém, Adoni-Bezek fugiu, e o seguiram, prenderam e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. E Adoni-Bezek disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, Hashem me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e lá morreu. E os filhos de Judá lutaram contra Jerusalém, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e puseram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram para lutar contra os Kenanim, que habitavam nas montanhas, no deserto do Neguev e na baixada. E Judá partiu contra os Kenanim, que habitavam em Hebron, e o nome de Hebron fora outrora Kiriat Arba, e feriram a Sheshai, a Rimã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Devir, e o nome de Devir fora outrora Kiriat Sefer. E Caleb disse àquele que feriu Kiriat Sefer e a tomar: darei a ele minha filha Arsa por esposa. E Otiniel ben Kenaz, o irmão materno mais novo de Caleb, tomou-a, e ele lhe deu a sua filha Arsa por esposa. E quando ela veio a ele, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir um campo a seu pai. E ela saltou do jumento, e Caleb lhe disse: o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. E
Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queni, Itro, o sogro de Moshe, subiram da cidade das Tamareiras e Jericó, com os filhos de Judá, para o deserto de Judá, ao sul de Arad, e foram e habitaram com o povo. E Judá foi com seu irmão Shimon, e derrotaram os Quenanim que habitavam em Tsefate, e a destruíram, e deram o nome a esta cidade de Hormá. E Judá tomou Gaza, Asa, e seus arredores, Asquelon e seus arredores, e Ecrom e seus arredores. E o Eterno estava com Judá, que expulsou os habitantes da montanha, mas não os do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebron a Caleb, como Moshe o dissera, e expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram os Iebuzim, que habitavam em Jerusalém. E os Iebuzim habitaram com os filhos de Benjamim, em Jerusalém até hoje. Também a casa de Iosef subiu a Bet-El, e o Eterno estava com eles. E a casa de Iosef mandou espiar Bet-El, e o nome desta cidade fora outrora Luz. E os espiões viram um homem saindo da cidade e lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade e faremos bondade contigo. E ele mostrou-lhes a entrada da cidade e feriram a cidade a fio de espada. Porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. E aquele homem foi à terra dos Ritim, construiu uma cidade e deu a ela o nome de Luz, que é seu nome até hoje. E Menaxé não expulsou os habitantes de Bet-Shean e de suas aldeias, nem de Tahá e de suas aldeias, nem os habitantes de Dor e de suas aldeias, nem os habitantes de Ivleam e de suas aldeias, nem os habitantes de Megido e de suas aldeias. Assim os Quenanim persistiram em habitar naquela terra. E quando Israel se fortaleceu, fez dos Quenanim tributários, mas não os expulsou totalmente. E Efraim não expulsou os Quenanim que habitavam em Gezer, e os Quenanim habitavam no meio dele em Gezer. Zebulun não expulsou os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Nahalol, e os Quenanim habitaram no meio dele e foram seus tributários. Asher não expulsou os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem de Ahlave, nem de Arzive, nem de Helba, nem de Afik, nem de Rehove. E os Asheritas habitaram no meio dos Quenanim que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. E Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Shemesh, nem os habitantes de Bet-Anat, e habitou no meio dos Quenanim que habitavam na terra. Porém os habitantes de Bet-Shemesh e de Bet-Anat lhes foram tributários. E os Emorim empurraram os filhos de Dan até a montanha, porque não os deixaram descer ao vale. E os Emorim persistiram em habitar no monte Heres, em Ayalon e em Shaalbim. Porém prevaleceu a mão da casa de Iosef, e eles se tornaram tributários. E a divisa dos Emorim foi desde Maale a Crabim, da rocha para cima.